Letícia. Pessoal, que reflexão bacana a gente estava fazendo antes da live encerrar, né? Ela encerrou num momento assim bem... Eu estava falando sobre a consciência, né? Sobre o que Miramês fala sobre o registro, né, na nossa consciência. Então é isso, né? Só para fechar o que eu estava dizendo antes da live encerrar, quando o espírito desencarnado ele se depara então com a sua consciência, ele vai entender o que se passou, as oportunidades que foram perdidas, né, o mau uso de muitos recursos que estavam disponíveis, né, pessoal, principalmente. Isso é uma coisa que eu ando pensando bastante, como a gente ainda não consegue utilizar bem os recursos que estão à nossa disposição. Faz parte, né, a gente vai aprendendo, mas a gente precisa se esforçar para aprender a utilizar esses recursos, porque eles não são colocados, eles não são dados para que a gente possa trabalhá-los, utilizá-los para a gente melhorar, para a gente crescer. E às vezes a gente desperdiça tanto, né? A gente deixa para lá, a gente esquece, a gente fica de olho em outra coisa e esquece o que já está disponível para a gente. Então, para a gente ter um pouquinho de cuidado nisso, né? Então, essa parte que ele fala da consciência realmente é muito importante. Além dos registros, né, pela divindade, né, por esses fluidos que estão em todas as partes do universo, da criação, a nossa consciência. E é a nossa consciência que vai cobrar. É Deus que vai cobrar a gente? O que vocês acham? Algumas seitas, algumas doutrinas, algumas religiões pregam que nós seremos cobrados por Deus, né? Pessoal, mas antes disso, se alguns acreditam que sejam por Deus, tudo bem, mas a gente vai ser cobrado por nós mesmos. Então nós vamos nos cobrar, nós vamos, depois de um tempo no plano espiritual, a gente vai olhar e falar: nossa, mas eu tinha que arrumar isso aqui, eu tinha que consertar isso aqui eu não fiz certo, isso aqui eu quero melhorar, eu quero retificar. E aí a gente começa, né? A nossa consciência começa a apontar pra gente, né? Nossa, mas isso aqui você precisa resolver, né? E fora os débitos que a gente contrai e karmas, enfim. E aí então a gente solicita uma nova reencarnação porque a gente não quer ficar estacionado, a gente quer continuar o processo de evolução, de progresso, que é uma lei de Deus. Então nós não podemos ficar estacionados. Então a gente vai passando pelas encarnações justamente para isso, né? Tem um comentário aqui da nossa amiga Roberta Correia, que está aí hoje com a gente. Ela comentou aqui: Edu, como rogo a Deus que tenhamos muito da nossa humanidade os recursos que o Espiritismo nos dá. É consolador demais tudo isso. É verdade, né, Roberta? Principalmente nesse momento que a gente está passando. E ela finalizou aqui: o orgulho que nos estagna, né? Realmente é uma coisa que nos prende, que amarra o nosso progresso, realmente. Pessoal, deixa eu ver se eu terminei, né? Eu acho que ainda falta um pedacinho deixa eu ver aqui. Eu não tinha selecionado esse trecho que eu vou ler agora, mas eu acho que vai complementar a explicação que eu estava falando agora sobre a consciência, sobre o espírito que toma consciência do que ele precisa melhorar, do que ele precisa fazer, do que ele planeja a sua reencarnação, né, com base nisso, para poder avançar, para poder crescer. Olha o que Miramês fala aqui. Eu não tinha separado, mas eu vou ler porque eu acho que complementa. Na consciência profunda estão registrados todos os atos da alma, de todas as suas vidas e mais ainda de todas as leis espirituais que garantem a criação divina, existindo ali em perfeita harmonia a presença do Criador. Este é, sobretudo, um segredo sobre o qual devemos pensar, estudar e orar, para que possamos perceber alguma coisa nesse sentido maior,
e dar início à nossa própria educação espiritual, aquela parte que Deus nos ortogou fazer. Olha o tanto que é bonito isso, né, pessoal? Então, se a gente tem todos esses registros, então tá nas nossas mãos, né? Tá nas nossas mãos fazer essa modificação interior. Ele fala aqui, né? Devemos pensar, estudar, orar, para que possamos perceber alguma coisa nesse sentido e dar início à nossa própria educação espiritual, que é o que Deus nos ortogou fazer, né? Deus deu a nossa parte. Deus nos permitiu reencarnar, Deus nos deu a ferramenta corporal, nos deu todo um contexto de vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é outra coisa que eu estava pensando muito esses últimos dias. Qual é o nosso contexto de vida? Onde a gente está inserido agora? O mundo está acontecendo tanta coisa. Por que a gente está inserido aqui, nesse lugar agora, com essas pessoas, nessa família, passando por tais e tais provas, que são passageiras, a gente sabe, né? Nada é definitivo, né? Só o bem é definitivo, o mal não. O mal ele vai passar. O que a gente está vendo aí é uma exposição do mal. O mal ele está mostrando a cara, ele está aparecendo de todos os jeitos, que é pra gente olhar para ele e falar: agora você vai embora, agora nós vamos, né? Enfim, só um adendo aí. Então, retomando ao que eu estava falando, a gente vai então tomando consciência dessa própria educação espiritual que a gente precisa fazer, né? E aí a gente analisa o contexto. Se a gente olhar o contexto que a gente está, pessoal, não é assim analisar de uma forma superficial, no sentido assim: eu tô melhor que o outro, o outro tá melhor que eu. Não é isso. Mas é a gente analisar. Nossa, eu tenho essa família, eu tô nesse lugar, tô nessa cidade. Quais são os recursos positivos que tem aqui? Tem algum recurso positivo, claro que tem. Às vezes a gente que não enxerga, né? Então a gente vai tentando fazer esse esforço, pessoal. E esse esforço, ele vai resultar, quando a gente faz ele de uma forma muito honesta, muito verdadeira, a gente vai passar a tratar as coisas, a gente vai mudar, né, a forma de tratar as coisas de uma forma ingrata para uma forma grata. A gente vai fazer essa transição. Porque quando a gente não enxerga o bom, o positivo, o bem, a gente age com ingratidão. Quando a gente enxerga o recurso positivo, o benefício, a vantagem, a gente vai então olhar por esse lado do bem, das possibilidades, e aí isso vai resultar então na gratidão. A gratidão é tão bonito, né? A gente ser grato naturalmente, a gente buscar o hábito, a gente olhar o que é verdade, o que realmente nos toca. Não é competição. O outro é melhor, eu sou melhor que o outro, eu tô bem, então não é isso. Mas é a gente ter, igual o nosso amigo Barriguinha diz aí, consciência. Né? A gente buscar a consciência de nós mesmos, para que a gente possa viver então essa educação espiritual que é a parte que Deus coloca para nós. É a parte que nós temos que fazer. Deus nos propicia as oportunidades, a reencarnação, o corpo físico, né, em um estado que vai nos dar condições de viver o que a gente precisa viver, o que a gente já definiu. E aí, pessoal, tem a parte que é nossa, né? E aí, esse esforço constante, essa modificação interior, essa educação é nossa. Aí a gente vai ter que buscar isso, né, em todos os momentos. Continuando aqui, Miramês então vai fazer uma orientação para nós, olha só. Convidamos os homens a aumentarem a cota de amor nos corações, a da disciplina na mente
e a da fraternidade nos sentimentos. Olha só, eu vou até repetir. Convidamos os homens a aumentarem a cota de amor nos corações. Primeira coisa, amor nos corações. Segunda, disciplina na mente e fraternidade nos sentimentos. O que é fraternidade nos sentimentos? Eu lançar o olhar sobre esse momento que a gente está passando, a humanidade inteira está passando, um momento de muita dificuldade, de muitos desencarnes em todos os lugares. É eu tentar exercer a fraternidade. O que é? O auxílio, né, pessoal? Tanta gente está passando por tantas situações. Por que a gente não pode auxiliar de alguma forma? É viver essa fraternidade nos nossos sentimentos. Vamos refinar o nosso sentimento. Nós estamos passando por uma pandemia mundial. Isso vai refletir em nós como? Tem que refletir em mais amor nos nossos corações. Tem que refletir em mais disciplina na nossa mente. Tem que resultar nessa fraternidade que ele está falando aqui, fraternidade nos sentimentos. Porque o mundo está se transformando, ele está se tornando uma outra coisa. E se a gente não levar esse amor, essa disciplina e essa fraternidade, a gente não vai pertencer ao mundo que está vindo, ao mundo de regeneração que está chegando. E aí, olha só como que Miramês termina aqui. Cotas estas, né, que ele está falando dessas cotas, né? Cotas essas que não se podem comprar nos supermercados. Não são produzidas por máquinas, mesmo as mais sofisticadas. Nem são doadas por outros homens. Esse tesouro de luz é despertado em cada coração, na luz do entendimento e do esforço próprio da claridade de cada dia. Olha o tanto que é bonita essa parte. Então a gente não vai poder, pessoal, delegar isso para outras pessoas. Eu vou deixar para que outra pessoa faça essa parte aqui, ó. Amor no coração, disciplina na mente, eu não consigo não. Eu quero delegar para outra pessoa. Não tem como a gente comprar no supermercado, não tem como ser produzido por máquina, não tem como a gente receber de outra pessoa como doação também. Então ele fala, esse tesouro de luz é despertado em cada coração, na luz do entendimento e do esforço próprio da claridade de cada dia. Pessoal, então a gente vai despertar isso com entendimento, com estudo, com reflexão, com raciocínio, com verdade, né? Com sinceridade e com o nosso esforço próprio da claridade de cada dia. O que é claridade de cada dia? Cada dia, pessoal, por mais ruim que ele seja, tem algo positivo, tem algo bom, tem algo que vai nos inspirar, tem algo que vai fazer a gente pensar, tem algo que vai convidar a gente, igual ele está falando aqui, convidar os homens, né, a aumentarem as cotas. Alguma coisa no nosso dia vai convidar a gente a aumentar essas cotas que ele está falando aqui. Alguma coisa. Então, para a gente ficar atento, porque isso, na verdade, é o quê? É uma claridade que vem, que aparece. E quantas a gente não percebe, né? A gente deixa passar. E aí ele vai finalizar aqui, deixando um alerta. Olha só. Olha o tanto que isso é atual, né, pessoal? Lembrando que essa coleção ela foi psicografada nos anos 80, né? Olha o tanto que é atual. Se continuarmos no vácuo da indiferença no que tange a essas verdades espirituais, vamos ser considerados mortos diante da vida, até que decidamos despertar para ela, pela própria vontade, na vontade de Deus. Então, se a gente insistir em permanecer nesse vácuo que ele está chamando aqui da indiferença, né, que a indiferença é uma coisa, né, é um vácuo mesmo. A gente não, no que tange a essas verdades espirituais, vamos ser considerados mortos diante da vida. A gente quer, pessoal, ser considerados mortos diante da vida, diante das possibilidades que nós temos, de tudo que nos cerca. A gente não quer a morte, essa morte que ele está dizendo aqui, né?
essa morte aqui no sentido de não se aproveitar, no sentido de não se extrair, né, disso algo positivo. E aí, até que decidamos despertar para ela pela própria vontade, na vontade de Deus. Então fica o alerta aí, né, pra gente... A gente está passando novamente, né? Vamos lembrar desse momento que a gente está passando de pandemia. Pessoal, esse momento é pra gente não continuar mais na indiferença. É pra gente se lembrar que existe tantas e tantas situações aí, a desigualdade social escancarada na nossa cara, né? A dor, a fome, a necessidade, a miséria, a desigualdade de renda, né? E tantas outras coisas, né, que a gente vê aí. Qual é a justificativa disso tudo? Não é resultado desse vácuo de indiferença? Não é a humanidade mostrando que ela está indiferente à dor do outro? Por quê? Por que nós ainda somos indiferentes à dor do outro? Por que a gente cultiva esse vácuo de indiferença na dor do outro ainda? Por quê? É justamente isso que ele está falando aqui, né? É porque a gente ainda está morto, a gente ainda não despertou. Na hora que a gente despertar para essa necessidade de não viver esse vácuo, aí sim, pessoal, a gente vai então viver pela própria vontade, na vontade de Deus. E aí vocês estão dando outros exemplos aí, né? Violência contra a mulher, racismo, tantas outras situações, né? Violência contra os animais, as crianças, enfim, tantas e tantas situações que a gente está vendo aí. Isso tudo resulta dessa indiferença, né? Quando ele fala aqui, né? Se a gente continuar nessa indiferença no que tange as verdades espirituais, nós vamos continuar seres insensíveis. E a gente não quer isso, né? A gente quer sensibilidade, a gente quer sentimento positivo, verdadeiro, né? Então, o que vai justificar a gente permanecer nesse vácuo de indiferença? Ainda mais após uma pandemia que vai modificar as nossas vidas por completo daqui em diante. Então fica o alerta aí para nós, né? Miramês foi muito feliz nessa colocação aqui. Vamos decidir despertar então, pessoal. Isso tudo que está acontecendo é para a gente acordar, para a gente olhar, para a gente ver o que está errado, o que não está certo, o que está dando errado, o que a gente precisa olhar para a gente melhorar. E se a gente está vendo tanta coisa é porque a gente pode modificar agora. Porque parece que antes não estava parecendo tanto, né? Estava longe, estava distante. Agora a gente está vendo. A gente está vendo a miséria, a gente está vendo a fome, a gente está vendo, né, a falta de assistência, a gente está vendo as dificuldades das famílias. A gente está vendo, isso não está escondido mais. A gente está vendo. Essa pandemia está acontecendo, está mostrando isso pra gente, está mostrando tantas coisas. Olha só, existe aquele grupo de pessoas que não tem como fazer o isolamento, tem aquele grupo de pessoas que não tem alimentação, tem aquele grupo de pessoas que tem problemas, restrições de saúde, enfim, tantos e tantos casos, né? Olha aí, né? O racismo, a violência contra a mulher aumentou muito. Tantas outras situações, né, que estão aí vindo à tona e muito forte, porque isso não vai ter espaço mais no planeta que nós vamos encontrar futuramente, que é o planeta de regeneração. Então isso está aparecendo, está muito exposto para a gente mudar. Falar, isso aqui não tem mais espaço aqui. E se a gente quiser integrar um mundo de regeneração, a gente vai ter que modificar, né, todas essas situações. A gente vai ter que acordar, a gente vai ter que despertar. A gente não vai poder continuar dormindo mais. Então, fica aí essa reflexão para nós na noite de hoje, né? Vamos seguir aí um pouquinho, pra gente não atrasar tanto. Vocês estão participando aí bastante hoje, estou gostando de ver, viu? Pessoal, vamos avançar então para a próxima questão,
que já é o capítulo 3. Olha só, o capítulo 3, para quem estiver seguindo aí. Que vai falar sobre a criação. Nós vamos mudar um pouquinho o assunto, mas a gente continua ainda no Livro dos Espíritos, né? Antes de começar, deixa eu só ler um comentário aqui da nossa amiga Mônica Arantes. Ela disse aqui para nós: às vezes tenho a impressão de que tem pessoas sem alma, mesmo entendendo a evolução espiritual. Me parece que essas pessoas são apenas matéria. A gente tem coisas que deixa a gente muito estarrecido, né? Deixa a gente muito assim chocado mesmo, né? Mas são espíritos que estão tendo a sua oportunidade, mas que ainda caminham no mal e na ignorância que resulta no mal, na verdade, né? E aí resulta em tantas coisas que a gente está vendo aí, infelizmente. Mas o joio está sendo separado do trigo, pessoal. A gente tem que lembrar disso também. Pois é, tá acontecendo muita coisa mesmo, igual vocês estão falando aí. Pessoal, vamos avançar, senão a gente atrasa muito. Vamos lá, capítulo 3, então, questão 37. Lá na formação, Kardec vai começar a falar aqui, né? Vai perguntar sobre a formação dos mundos. Nós vamos entrar nesse assunto para a gente continuar na próxima live, então, da semana que vem. Eu vou falar sobre a questão 37 e 38 para a gente poder, então, seguir. Kardec faz um comentário aqui, antes de começar a questão 37, ele diz o seguinte: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos, todos os seres, animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então aqui ele traz uma definição de universo, né? O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos, e tudo que está inserido nesses mundos. Na questão 37, Kardec pergunta o seguinte: o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus? Então Kardec pergunta se o universo foi criado ou se ele já existe desde toda a eternidade, assim como Deus. E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: sem dúvida, o universo não pode ter sido feito por si só. E, se existiu desde sempre como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então, o universo não pode ter sido feito por si só. E, se existiu desde sempre como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então, olha só o que Miramês vai ajudar a gente a esclarecer sobre esse ponto aqui, que eu achei muito interessante. Lá na coleção Filosofia Espírita, o capítulo 37 vai se chamar Deus e o Universo. Olha só como que Miramês começa a analisar esse assunto, pessoal. O termo Deus é a partida para todos os assuntos. É a gênese de todo o existir. E o universo é o seu trabalho. Eu gostei dessa definição aqui. O universo é o seu trabalho. E o seu corpo ciclópico, que fala por todos nós, mais de perto da grandeza do Criador. Deus é uma causa invisível, mas real. Constatamos sua existência pela sua criação visível, com o que apalpamos e enxergamos. Crer em Deus é função da inteligência. A própria ciência já não pode mais andar sem a convicção da existência de uma força superior que conduz e sustenta todos na maior expressão que se pode ser. Então olha só que definição que ele traz aqui. O termo Deus é a partida de todos os assuntos. Então Deus, né, retomando lá a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, é a causa primária de todas as coisas. Então Deus é a partida, é a gênese, né, de todo o existir. E aí que ele fala que o universo é o trabalho de Deus. Então o universo é a criação de Deus, é o trabalho que está ali, né, está posto e também está sendo constantemente aperfeiçoado e também criado, né? E aí, pessoal, ele vai aprofundar um pouco a análise, um pouquinho mais à frente, onde ele vai dizer o seguinte: o universo não é Deus,
Olha só como ele vai relacionar com a pergunta aqui, né? O universo não é Deus, no modo que muitos pensam ser. Ele está ligado ao Criador por fios que desconhecemos. Por enquanto, porém, é obra das suas mãos, na ternura do seu magnânimo coração. Deus fez tudo em perfeita harmonia, por ter em evidência o atributo do amor. É bom que comparemos as coisas da terra no sentido de compreendermos a separação do Criador com as coisas criadas. Olha só, a separação do Criador com as coisas criadas. Separação no sentido de entendermos que uma não pode ser a mesma coisa que a outra. Então aqui ele já responde, né? Ele já elucida bem qual foi a resposta dos espíritos aqui na questão 37. Então ele já deixa já claro. Às vezes pode gerar essa dúvida, né, pessoal? Mas o que é o universo? O que é Deus? Deus criou o universo já existia e aí Deus chegou? Como que é isso, né? Aqui fica bem claro pra gente, né? Compreendermos a separação do Criador com as coisas criadas, né? Então Deus, como os próprios espíritos nos esclarecem lá na questão número 1, que Deus é a causa primária de todas as coisas, então a gente consegue separar bem aqui. Separar o Criador com as coisas criadas e a separação no sentido de entendermos que uma não pode ser a mesma coisa que a outra. Então o universo não é Deus, né? Igual ele fala aqui, o universo não é Deus, né? Ele está ligado ao Criador por fios que desconhecemos. Então aqui eu acho que já deixa bem claro para nós qual que é essa definição que os espíritos colocam na questão 37. Olha só. Deixa eu só ver aqui qual que é a outra parte. Deixa eu avançar aqui só para a gente concluir a questão 30 e 37, que aí a gente volta para caso tenha alguma dúvida. No último parágrafo, Miramês vai dizer o seguinte: a mente do homem é insignificante em comparação com a mente divina, mas pode tornar-se gigante se ela for obediente aos preceitos organizados pela fonte criadora. Olha só. E ainda mais, se o universo existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra sua. E se ele está submetido às leis, ele não tem vontade própria, qual Deus. É uma mecânica dirigida por uma sabedoria. E esta é esse Deus de que falamos e que todos sentem na profundeza da consciência. Então ele fecha aqui bastante essa questão. A Edna está com uma dúvida aqui: quem foi o criador do universo então? Então, me confundi um pouco. Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Se o universo existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra sua. Então, se o universo existisse já desde sempre, não seria obra de Deus. Como Deus é a causa primária, então Deus criou, né, o universo. Ele está submetido às suas leis. Então, todo o universo, pessoal, tudo que a gente consegue imaginar que possa existir, está submetido às leis de Deus. Ele não tem vontade própria. O universo não tem vontade própria, qual Deus tem. É uma mecânica dirigida por uma sabedoria. Então, Deus dirige o universo. Essa sabedoria que ele chama de Deus aqui, né, é esse Deus que a gente fala e que a gente sente na profundeza da nossa consciência. Deu para ficar mais claro? A Cíntia também conseguiu entender melhor. Eu acho que essa definição aqui ajuda a gente a entender, porque a partir do momento que ele fala para a gente que o universo está submetido às leis de Deus e ele não tem vontade própria, então a gente já consegue entender então como essa mecânica, né, como essa sabedoria divina que é Deus, ele dirige
todo o universo. E aí tudo que está englobado aí entra nessa direção, né, que ele fala aqui. Então, como o universo está submetido então às leis de Deus, ele não tem essa vontade própria. Então Deus, então, que consegue então dirigir todo o universo, todos os mundos, né, todos os níveis. E aí lembrando do fluido universal, né, pessoal, que está em todos os lugares, em todos os instantes. Então eu acho que ajuda a gente a somar aqui com o entendimento do fluido universal que a gente falou mais cedo, né? Ajuda a gente a compreender melhor. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa questão? A gente pode avançar. Já está quase dando o horário. Eu vou passar para a questão 38, pessoal. Ela não é muito extensa. Só para a gente não atrasar muito, tá? Mas se tiver alguma dúvida, pode mandar aí que a gente volta, tá? 38. Como Deus criou o universo? Então, se Kardec perguntou como Deus criou o universo, então é porque ele conseguiu compreender que o universo foi criado por Deus mesmo, né? Aliás, pessoal, tem um comentário de Kardec aqui sobre a questão 37. Olha só. A razão nos diz que o universo não pode ter sido feito por si só, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, acho que está claro aqui, né? E aí, em seguida, ele pergunta como Deus criou o universo. E aí, a resposta é o seguinte. Para responder com uma só expressão, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse, haja luz e houve luz. Então, olha só, como Deus criou o universo. Se for usar uma única expressão, por sua vontade. Simples, né? Básico. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que essas belas palavras que está lá no livro de Gênesis, né? Para quem já leu a Bíblia, já estudou a Bíblia, lá fala, né? Deus disse, haja luz e houve luz. Então criou-se o universo. Vamos ver o que Miramês comenta sobre a questão 38, para a gente não atrasar tanto. Vamos lá, olha só. Ele vai chamar aqui então a questão 38 de criação do universo. Ele diz aqui o seguinte: as coisas, desde os átomos até os acúmulos de galáxias, fazem-se e desfazem-se pela vontade divina, em uma ação contínua, sem que haja princípio nem fim nas deliberações humanas. Quer dizer, né, pessoal, acontece sem que a gente, né? Os números dominados pela inteligência humana são fracos para essa contagem de ordem transcendental, que somente opera nas linhas dos segredos de Deus. Então, uma coisa que ainda não a gente não consegue absorver, né? Ainda estamos, homens e espíritos que viajamos com a Terra em tomo do Sol, nos primeiros degraus do entendimento espiritual em relação a tamanha profundidade de conhecer determinados arcanos da luz. Para compararmos com o entendimento humano e sermos compreendidos com maior facilidade, diremos que Deus criou tudo o que se pode ver e o invisível, pela sua magnânima vontade e poderosamente, capaz de tudo fazer pelo seu querer. No entanto, essa maneira de expressar diminui o Criador, nivelando-o com os homens, né? Que aí é uma coisa perigosa. Dentro dos homens escondem-se poderes sobremodo grandiosos. Essa parte aqui é interessante. Dentro dos homens escondem-se poderes sobremodo grandiosos, dependendo de determinado desenvolvimento que se processa pelas mãos do tempo e do esforço próprio para a aquisição do amor. Então, olha só a importância do tempo. Ele fala nas mãos do tempo e do esforço próprio, né? Que a gente vai lembrar daquela modificação interior que a gente falou lá no comecinho da live, né? Onde falta o amor, estende-se
a agenesia, que significa, pessoal, incapacidade de gerar, de criar, né? Onde falta o amor, estende-se a essa incapacidade de gerar, desencadeando a morte, sem a esperança que de novo surja a vida, a não ser quando volta o cultivo da benevolência nos rastros da caridade. Para entendermos melhor, observemos: se Deus é amor, nada poderá surgir sem ele, porque não pode haver criação sem amor. Logo, somos filhos do amor em todos os rumos da vida dentro da eternidade. Pessoal, se nós somos filhos do amor, por que a gente ainda não vive o amor na sua plenitude? É uma pergunta que surge aqui para nós. Por quê? Porque Deus nos propicia, né, fazer essa parte, a nossa parte, que a gente falou mais cedo. Então, Ele nos dá condições, nos dá os meios, nos permite passar pelas existências, pelas reencarnações, para que a gente vá se desenvolvendo através do nosso esforço próprio, através da nossa vontade, do nosso ímpeto, do nosso esforço, da nossa dedicação, né? E aí sim, isso vai nos tornando melhores, vai nos dando condições de evoluir e de progredir. Então, na verdade, a gente sabe que o esforço é nosso, né? A responsabilidade é nossa, o caminhar é nosso. Deus nos dá as ferramentas, Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. Tipo, vai lá, meu filho, tenta mais uma vez, né? Você está com boas intenções, você tem um bom planejamento aí nas mãos, vai que vai dar tudo certo. É só você ser resignado, né? É só você utilizar os recursos que você terá à sua disposição, que você será bem sucedido. Não é? Mais ou menos. Voltou? Tinha pausado aqui. E aí, pessoal, ele vai falar sobre a terra. Olha só o que ele fala. A terra em que moras, onde pisas com firmeza, e onde os próprios aparelhos estão assentados, pode ser estudada, examinando-a a olho nu, e até usando sistemas sofisticados, que a ciência pode produzir, e ainda assim não constatarás com precisão a sua idade. Já várias idades lhe foram atribuídas sem que pudessem acertar. Isso aqui ele está falando sobre a idade do planeta Terra, né? Lá das eras geológicas, aquela parte que a ciência estuda, e ele fala que não é ainda, né, a idade verdadeira, né? Apesar da nossa tentativa de se entender tudo isso, da ciência principalmente. E aí ele vai fechar a questão 38 dizendo o seguinte: se o universo foi formado conforme o entendimento humano pelo amor, o nosso maior dever é procurar estudar esse amor nas linhas da sua pureza, para que comecemos, se não criar, ao menos ajudar na criação do bem na Terra. Olha só que convite então que ele faz, né? Que convocação. Se o universo foi formado conforme o entendimento humano pelo amor, né? Se Deus criou o universo por amor, o nosso maior dever é procurar estudar esse amor nas linhas da sua pureza, para que comecemos, se não criar, se a gente não puder criar o amor, a gente pelo menos vai ajudar na criação do bem na Terra, né? E aí a gente está passando por todas essas transformações. O planeta está borbulhando, está ascendendo, vem um novo momento aí. Será que nós estamos prontos para habitar esse novo momento? Esse planeta de regeneração que está chegando? Fica a pergunta para todos nós, né? Boa noite, Ed, está aí participando com a gente. Somos Espiritismo, seja bem-vindo. Então fica essa reflexão, pessoal, na noite de hoje. Será que a gente está plantando essas sementes do amor mesmo, entendendo a criação do universo, a criação de nós mesmos enquanto espíritos, como filhos de Deus, com base nesse amor? Que amor é esse? É um amor divino? É um amor que vem diretamente de Deus?
A gente consegue sentir esse amor, consegue captar esse amor, a fé nos ajuda, a doutrina dos Espíritos nos auxilia muito, né? A gente entender todo esse mecanismo, como ele chega até nós, como ele nos abraça, como ele nos abarca, como ele está presente, né? Como Deus realmente está presente, faz parte da nossa vida, né? Nós somos criaturas, nós somos uma extensão. E aí então Miramês, com essas análises de hoje, traz para nós, para a gente refletir sobre esse amor. Vamos estudar esse amor, vamos praticar, vamos viver esse amor, vamos fazer com que a Terra seja esse tempo, esse local, esse lugar onde se o amor ainda não tiver ali com passos muito firmes, pelo menos o bem a gente consiga exercer, consiga expandir para todo mundo, né? Na medida que a gente consiga. A nossa amiga Michele colocou aqui para nós: Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu reencarnar na matéria para que pudéssemos explorar nossas virtudes. Bem lembrado, né? Tudo isso por amor, né? Pessoal, se a gente for pensar, é um amor infinito. É um amor que a gente não consegue imaginar, mensurar, medir. Enfim, é um amor no estado mais puro que a gente possa ter notícia. E Jesus é esse mestre que veio até nós, nos mostrou que existe o Pai, que existe essa lei do amor, que essa lei ela é possível de ser colocada em prática. Ele, durante as suas várias passagens, durante as suas vários momentos encarnado, ele deixou isso muito claro. E mais ainda, deixou a mensagem de que a nossa mudança, a nossa modificação interior, a nossa reforma, a nossa melhora vai nos aproximar de Deus, vai nos aproximar do nosso Pai. Então a doutrina espírita muito nos auxilia nisso, né, pessoal? Entender esses ensinamentos, entender essas nuances, e cada dia mais a gente consegue aprofundar um pouco mais e entender tudo que nos rodeia, né? Não só a gente, mas o universo, a natureza, tudo a gente consegue olhar com outros olhos, com o olhar dessa criação de amor que Deus nos oferece todos os dias, né? Pessoal, por hoje eu acho que é só. Vocês querem comentar alguma coisa rapidinho pra gente fazer a prece? Quero muito agradecer vocês pela presença de hoje, na live de hoje, no estudo de hoje. Além, claro, de ser o nosso aniversário de 5 anos da página, mas também foi um estudo muito interessante, né, de se preparar, de apresentar para vocês. E eu acho que mais um tijolinho aí foi colocado para a gente poder compreender melhor essas questões que são tão importantes, que a espiritualidade nos orienta tanto a buscar esse entendimento, né? Deixa eu ver aqui rapidinho os comentários. A Betânia colocou aqui para nós, nossa amiga: nesses tempos de pandemia, a certeza do amor de Deus é nosso maior alento. Com certeza, né? A gente saber que tudo tem um propósito. Por mais que talvez a gente não entenda, por mais que talvez esteja muito nebuloso ainda para nossa condição captar, né? Mas a gente sabe que o amor de Deus está velando por todos, né, pessoal? Essas transformações, elas são necessárias, e a gente vai se agarrar nesse momento à nossa fé, a como ela vai realmente nos ancorar para que a gente não naufrague, né? Para que a gente não padeça, né? E saber que a gente pode seguir adiante, pode seguir em frente. Deixa eu ver aqui. A Érica, obrigado pelas palavras de hoje. Obrigado, Érica. A Betânia, essa doutrina consoladora é um bálsamo, né? Um bálsamo para as nossas almas, né, pessoal? Marilene, Deus nos proteja. A Cláudia, obrigado pelo aniversário. Parabéns pelo aniversário, né? Nosso amigo Barriguinha, muito obrigado. Estou no caminho da luz, no caminho da evolução espiritual. A cada terça, um ensinamento com você e todos os participantes da live. Grato, muito obrigado, viu, pela presença. Tá sempre aí com a gente, acompanhando. Muito obrigado mesmo. Seja sempre bem-vindo. O João também tá aí.
E quero dizer uma coisa. Quero dizer mais uma vez, parabéns, desculpe, né? Pelos 5 anos de muita luz, muita paz, né? Aos corações dos desencarnados e encarnados, com certeza. Mônica Arante, Cícera, Michele, Carminha, Cláudia, Tereza, Andréia, Brasil. A Cíntia, obrigada por dedicar esse tempo a nos ajudar a ter mais conhecimento. Obrigado, Vicente, pela presença. Lina Mara, estamos tendo a oportunidade de aprender por amor, senão vamos aprender pela dor. Com certeza estamos tendo a oportunidade de espontaneamente, né, estarmos aqui nessa corrente, nessa alegria de estarmos aqui, né, claro. Por amor, claro, com certeza. Pessoal, deixa eu ver aqui. Cristina Almeida, obrigado, parabéns pelos 5 anos, né? O Ederson tá aí com a gente, Arruda, parabéns, Edu, que tenhamos mais lindos dias de belas lições, que assim seja. Ana Simon, minha amiga, gratidão, meu amigo Edu, que essa live siga progredindo 70 vezes 7 a caminho da luz, que assim seja, né? Cíntia também, parabéns. A Vânia tá perguntando, o estudo é toda terça-feira? Toda terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília, tá? Pra quem quiser acompanhar, e também logo depois a gente posta no YouTube, pra quem não puder acompanhar no horário. A Paulene Araújo, parabéns pelos 5 anos, obrigada por me ajudar a evoluir todas as terças. Obrigado, viu, Paulene, pela presença. Estefânia, estou muito feliz em achar esse estudo, eu tenho dificuldades em estudar sozinho. Nossa, Estefânia falou uma coisa muito, muito interessante. A gente estudando com outras pessoas, pessoal, seja na live ou seja na casa espírita, é muito importante. Porque às vezes a gente ficar só com a gente não vai conseguir compreender. Às vezes se a gente escutar alguém falando, ou então na casa espírita onde a gente consegue minimamente ali debater rapidamente, a gente consegue apreender mesmo, né? bem mais facilmente. Pessoal, deixa eu ver aqui. Vamos já preparar para a nossa prece, né? Senão a live encerra e a gente não vai ter feito a prece. Muito obrigado pela mensagem, Mônica. Tenho lido sozinha o Livro dos Espíritos, mas com sua explicação, os comentários de Miramês, agora eu consigo entender e aprender um pouco mais. É isso mesmo, pessoal. É um tijolinho aí a cada terça-feira pra gente poder crescer e aprender. Pessoal, vamos nos preparar para nossa prece. Vamos lá, então? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos auxilia, que está presente conosco todas as terças-feiras durante o estudo. Sabemos que esse momento é um momento valioso, precioso para todos nós. É um momento de aprendizado, é um momento de reflexão, é um momento de encontro com a gente mesmo. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade de luz que nos presenteia todas as terças-feiras. Através do estudo, através da sua doutrina, nos encontramos contigo, Mestre. Tivemos de braços abertos a nos receber e principalmente a caminhar conosco pelas estradas da vida, não tão fáceis ainda devido às nossas escolhas, devido ainda à nossa ignorância e à nossa inferioridade. Mas sabemos, Mestre, que Tu nos acompanha, Tu nos incentivas todos os dias, Tu
nos mostras o verdadeiro caminho a ser seguido. E este caminho, Mestre, é verdadeiramente seguido e vivido quando caminhamos com passos firmes. Quando sabemos que temos companhias espirituais positivas ao nosso lado, nos incentivando, vibrando por nós, nos trazendo intuições positivas, auxiliando nos momentos de dificuldade, de desespero, de medo, de insegurança. E é nestes momentos, Mestre, que recorremos à prece, recorremos a essa ligação com o plano espiritual, essa ligação direta contigo, para acalmar os nossos ânimos, acalmar os nossos corações, para tomarmos fôlego nessa caminhada incessante da existência. Pedimos a Ti a proteção para esse mês que se inicia, para essa semana. Que o Seu amparo, Mestre, se estenda a todos os lugares, em todos os lugares de sofrimento, de dor, de enfermidade. Pedimos nesse instante que as Suas mãos curadoras, iluminadas, se dirija a todos os nossos irmãos em sofrimento, aos que estão desencarnando pela pandemia, aos seus familiares, a todos os lugares onde há violência, medo, fome, guerra. Acolha esses irmãos, Mestre, na Sua infinita misericórdia, assim como também pedimos para que cuide de todos nós, das nossas casas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, pois temos em Ti a certeza de que dias melhores virão, de que dias radiosos de muita luz, de muita paz nos aguardam no horizonte. Esteja conosco, Mestre, nesse instante em que vamos proferir a prece de Cáritas, com a intenção de que o socorro necessário chegue a toda a humanidade. Vamos nos concentrar nesse instante, meus irmãos, nas palavras da prece de Cáritas, mentalizando todo o planeta, todas as pessoas em sofrimento, para que juntos possamos enviar essa energia, esse sentimento de amor puro, para que seja o socorro da humanidade. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se expanda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas desta bondade infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós,
como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa divina imagem. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, que a gente possa guardar com a gente essa energia positiva, essa luz com que a espiritualidade nos abençoa nesse momento, para a caminhada dessa semana, desse mês de junho que se inicia, e que possamos na semana que vem estarmos juntos mais uma vez, em mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de reflexões e mais uma oportunidade tão abençoada de estudar a doutrina do Cristo. Quero deixar um abraço especial para todos vocês que fizeram companhia a nós na live de hoje. Agradecer por todas as mensagens de aniversário e saber que o estudo espírita realmente modifica as nossas vidas para melhor. Que a gente possa caminhar sempre com Jesus ao nosso lado, sabendo que seremos vencedores. E vamos olhar para o horizonte muito confiantes de que dias melhores virão e que a espiritualidade está trabalhando incansavelmente para nos auxiliar nesse momento tão difícil. Vai passar. Que Deus nos abençoe. Érica, Tereza, Ivanete, Vânia, Paulinha, Fran, Cristina, todo mundo que está aí agora. Barriguinha, obrigado pela presença. Ana Simon também, Vânia. Muito obrigado, pessoal. Cláudia. Fiquem na paz de Jesus. Semana que vem estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.